Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Eu tô aqui com a Fer hoje, que é ex-trainee, vai contar um pouquinho mais pra vocês do que é a vida pós-trainee. Então vou passar a bola da vez aqui pra Fer se apresentar. Oi, pessoal, muito prazer, eu sou a Fernanda, tenho 27 anos, fui trainee de 2021, trainee da MBS, mas uma carreira bem diferente. Meu processo seletivo, ele na verdade começou como trainee de marketing, sou publicitária de formação, e no meio do processo seletivo, eles falaram assim, a gente tá te realocando para uma vaga de marketing no NBS, você tem interesse? E obviamente, no programa de trainee, a gente fala que sim, assim, óbvio que eu tenho interesse, e assim, sendo muito sincera, foi a melhor coisa que aconteceu para mim no processo seletivo, porque eu pude conhecer um mundo que eu acho que eu não conheceria num programa de trainee tradicional. E aí, como a Fer falou que ela é trainee de 2021, se formou em 2022, 23 assumiu a sua posição. Fer, me conta como foi a sua trilha, quais rotações você fez, quantas? Quando eu era trainee, lá no período Era tudo mato. do que era tudo mato, período, como é que é, mesozoico, bem assim, das antigas, a área que eu estava, que hoje se tornou uma área gigantesca, com, acho que, sei lá, mais de 100 pessoas, nem sei quantas pessoas somos hoje, na época éramos 4. Tinha outro nome, era uma coisa muito embrionária, e eu estava ali para ajudar como eu podia. Então, todas as minhas rotações, porque o programa de trainee ele é muito personalizado para o seu perfil e para a necessidade que o mercado, o negócio tem naquele momento, ele foi só em uma área, só que em uma área fazendo várias funções. Então, eu comecei dando um suporte em projetos. Depois eu comecei com novos serviços, então aqui no centro a gente trabalha bastante com ofertas de serviços para os mercados, então a gente estava ainda tentando entender como é que era o nosso processo de planejamento, forecasting, de venda, de planejamento mesmo, de bater metas no final do ano e como que ia ter um crescimento exponencial que hoje o centro teve. Na época a gente era, acho que éramos 700 pessoas, hoje somos mais de 2.000, então a gente já planejava com mais serviços, ter mais pessoas e como que isso se transformaria numa questão de negócios. Depois eu trabalhei numa área chamada Total Service Quality, que era o pós-vendas, basicamente, como que o cliente estava achando, o que o cliente estava achando do serviço, como que ele estava se sentindo, se ele estava gostando ou não. E eu comecei uma parte de comunicação no final, foi minha última rotação, voltando para as minhas raízes. E nesse processo eu tive a oportunidade de atuar na minha área, que foi comunicação interna, eventos e engajamento, que a Gabi, inclusive, participou, fez uma rotação lá. Então, era bastante voltar, de novo, para o que eu me formei e muito, de novo, muito personalizado, muito pautado no que fazia sentido para mim naquele momento. Participei dessa área por 1 ano, mais ou menos. Depois tive uma oportunidade de fazer uma missão em Data Lab, área de dados da Nestlé, com Change Management, gestão de mudança, e também, no final, eu entreguei um evento de hackathon que foi muito legal. E eu tomei a decisão de voltar para o NBS, porque, assim, de novo, aqui é um universo muito diferente, muito particular, que eu gosto muito pelas opções que a gente tem de se movimentar. Eu acho que o trainee ele é um lugar muito acelerado, mas o NBS também você tem muitas opções de lugares e de áreas que você pode seguir, nada é escrito em pedra. E eu hoje sou gerente de projetos, tive uma mudança super diferente. Eu comecei com projetos lá no trainee, olha só. Hoje eu sou gerente de projetos, já estou na área tem 1 ano e meio e estou amando. E aí, Fer, você acabou seu trainee tem 3 anos? 2 anos. Matemática tá... 3 anos. 3 anos que você acabou o seu trainee. Como que foi essa vida pós-trainee? Como que foi assumir sua primeira posição de liderança? Enfim, me conta mais. É uma loucura porque, assim, no trainee, porque você tá com vários mini projetos e várias entregas, e é uma coisa muito acelerada, você tá muito focado naquele universo particular pelos seus 3 a 6 meses ali, focado naquilo. Quando você sai, né, do trainee, você quase se forma no programa e começa uma carreira de coordenação, gerência, especialista, supervisor, é uma responsabilidade enorme. E é isso, assim, é meio que tudo aquilo estava te preparando para assumir a pressão do dia a dia, porque no trainee você tem a pressão de fazer entregas e de tomar decisões numa escala menor ali, num período de tempo específico.
quando você vai para a sua carreira, ele amplia. Então é isso, o trainee é uma escola, por isso a parte da formação, porque quando você vai para a sua área, é hora do vamos ver, é hora de colocar na prática tudo que você aprendeu. Então, todas as conversas que você tem com a liderança, toda a exposição que você tem com os gerentes, com as áreas, ela é muito importante, principalmente na parte relacional de um cargo de liderança. Porque as responsabilidades de um trainee e de um coordenador, de um gerente, elas são parecidas no sentido de... É um peso, é importante você estar ali, você está fazendo uma diferença grande, só que tem esse adicional de, tipo, como você vai se portar nessa situação. Acho que é um pouquinho disso, assim. E aí, Fer, quando você estava prestando o processo seletivo, o que te motivou a entrar na Nestlé, a entrar como uma posição de trainee, enfim, e atingiu suas expectativas? Aí, passando até um pouco mais pessoal, meu pai sempre falou muito do trainee, assim, desde que eu me formei, ele falou, filha... Se inscreve em programa de trainee, é um acelerador de carreira, é super importante, não só na Nestlé, acho que todos os programas de trainee, eles têm, é uma vitrine, então é um lugar que, assim, poxa, se você, até para as pessoas que às vezes não estão se encontrando logo depois que se formam, porque o trainee, ele é tão mutável, ele é tão personalizável, ele é tão moldável para você. É um lugar que você se encontra de fato, porque você tem a oportunidade de experimentar muitas coisas diferentes e ao mesmo tempo você está acelerando sua carreira e ali no final uma pessoa que começa como estagiária, às vezes assistente, 2 anos já é um coordenador. Isso é um mega do impacto e, de novo, é uma vitrine porque isso, você se expõe, mas você se expõe muito positivamente para o negócio e para a sua vida profissional. Então eu acho que essa foi a minha grande motivação. Boa, e aí, Fer, quais foram as principais diferenças que você sentiu entre ser trainee e já ser realmente uma colaboradora efetiva, uma coordenadora? Como eu mencionei, é a parte da escola, a parte onde você está aprendendo e o vamos ver. Então, o peso da responsabilidade, ele bate mais no sentido que, assim, quando você é trainee, como você tem esses pequenos ciclos, você tem uma entrega pronto, fechou, você tem uma entrega pronto, fechou, tem uma entrega pronto, fechou. Quando você vai para um cargo de coordenação, o seu plano, ele se estica de novo. Então, você tem que ter uma visão muito mais à frente de como que você vai atingir seus objetivos a um curto prazo que a longo prazo nessa escala do trainee de 3 meses para uma performance de 1 ano inteiro. Então, você tem que ser muito mais estratégico de como você vai atingir isso ao longo do ano. Não é mais uma coisa acelerada que em 3 meses você tem que entregar, pronto, acabou. É como você faz o sustento das ações dentro das suas responsabilidades para que isso consiga ser levado, óbvio, se você mudar ali do seu cargo ou se você continuar nesse cargo, como que você vai continuar com as suas ações e como que isso vai ter impacto na vida das pessoas. E aí, falando, o programa de trainee é realmente uma aceleração de carreira, você teve uma super aceleração, né? Hoje você está como coordenadora. E aí, o que você olha para o seu futuro? Como que você quer continuar acelerando a sua carreira, que você já tem planejado isso? Gente, estudem. Eu acho que o estudo, ele nunca pode parar. Quando eu comecei no trainee, eu já era formada, claro, e eu estava fazendo uma pós-graduação, porque para mim fazia muito sentido naquela época de entender o meu período de carreira, e hoje eu estou no MBA de gestão de projetos justamente para ajudar a melhorar e alavancar ainda mais minha carreira na situação que eu tô hoje. Hoje eu sou gerente de projetos, né? Coordenadora de projetos. E o MBA, ele tá me ajudando a ter muito mais bagagem para sustentar uma trilha nessa carreira, que hoje é como eu vejo meu futuro. Eu era publicitária, trabalhei com comunicação, hoje eu tô com projetos, só que para mim fez muito sentido. E é isso, como você enxerga a sua carreira também tem a ver com a educação, porque assim, na Nestlé a gente tem aquela coisa que tem a prática e tem o vamos ver. Então, sim, a teoria ela é muito importante porque ela te dá esse embasamento e te dá esse preparo técnico para você conseguir, de fato, colocar em prática tudo aquilo que você estudou. E, de novo, tanto na Nestlé, no NBS, você tem uma oportunidade de transitar muito grande, mesmo depois do trainee. Ele te dá essas opções, a gente sempre tem... a gente fala muito sobre carreira na Nestlé porque é realmente uma construção daquilo que faz sentido para você. E é isso, assim... Obviamente que a prática vale muito, mas o estudo e ter esse paralelo com a teoria é muito importante também. Fer, eu sei que você já avaliou alguns processos seletivos, não apenas um. Então, eu acho muito legal você trazer essa visão como gestora, hoje em dia como uma posição de liderança. O que você busca num perfil de trainee? O que você acha quando você está avaliando? Se tem alguma coisa que é tipo do's and don'ts, assim, isso aqui é super legal de fazer, isso aqui
nem tanto? Enfim, quando você tá avaliando, o que você olha? Primeiro, eu acho muito importante alinhamento de expectativas. Quando você está num programa de trainee, você tem que entender exatamente a área que você está entrando. Seja lá marketing, tem áreas de marketing que eu particularmente não gosto, mas num programa de trainee de marketing, você talvez passe por todas elas. Uma área de negócios, você vai entrar por áreas de financeiro ou de estratégia, que às vezes não necessariamente é o seu perfil. Então, primeiro de tudo, eu acho que é muito importante o autoconhecimento. Óbvio, a gente vem para o trainee também para se encontrar, mas você precisa saber o que você não quer. Então, é muito importante você ter essa linha inicial de saber mais ou menos o caminho que você quer trilhar, com base nas experiências que você teve, com base na escola, na faculdade que você teve. E na questão da avaliação, eu acho que é sempre muito importante, e eu acho que isso vale para qualquer pessoa em ambiente profissional, tem coisas que são além da teoria e da prática, que é o comportamental. Eu acho que é muito importante a questão da postura, a questão do autoconhecimento e a questão de escutativa. Eu acho que às vezes a gente está tão naquele negócio de querer muito, que a gente acaba se mostrando a mais e a gente deixa de ouvir o outro, e às vezes o que o outro tem para dizer pra gente é muito importante. Então, é muito esse equilíbrio de você sim se expor positivamente e colocar as suas ideias, mas também saber ouvir e entender que a ideia do outro pode ser complementar à sua. Agora você falou um pouquinho sobre o olhar que você tem como pessoa que está avaliando, mas eu queria saber também como foi o seu olhar na preparação? O que você fez? Como você se preparou? Teve algum truque? Enfim, como foi pra você? Eu sei que faz alguns anos, mas como que foi pra você? Eu escrevia tudo. Eu tinha uma colinha do meu lado, até o meu próprio nome, porque a gente às vezes esquece até o próprio nome, a idade. Então, na hora do pitch, na hora que a gente se apresentava ali, eu tinha, assim, 3 linhas, ou às vezes pontos ali que eu queria colocar dentro do meu storytelling para não esquecer, porque eram pontos que eu entendia que eram importantes. Treinava com os meus pais em casa e eu estudava sobre a empresa. Eu acho que também muito da coisa que brilha os olhos da companhia é você ter interesse real pela companhia. Então, estude sobre, entenda quando vem a parte dos cases, a preparação. Eu estudei muito sobre coisas que às vezes eu não tinha tanto contato, por exemplo, sustentabilidade, que era uma coisa que eu via assim online, mas eu sabia que era assim, essencial para a Nestlé. Eu falei, não, deixa eu ver um pouquinho mais, às vezes alguma iniciativa bacana que pode ser importante para o meu case, que pode me ajudar a me destacar. Então, e eu tinha tudo anotado no caderninho do lado, porque ali na hora você não pode ficar mudando de tela e fazendo 25 coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes o analógico, ele é o seu melhor amigo. E aí, Fer, pra gente fechar o nosso bloco aqui, eu queria saber se você pudesse deixar uma mensagem para quem vai se inscrever esse ano, uma dica, algo que funcionou para você, o que você falaria? Respira, não pira. Eu acho que as coisas, elas vêm na hora certa, e o que é para ser seu, vai ser seu. Mas é isso, assim, se prepare. Não vá achando que você consegue sem vir na surpresa e no susto. A preparação, ela é importante, só que também não exagere na preparação, porque aí vem aquele equilíbrio que eu falei de falar demais e ouvir de menos. É tudo, um pouquinho de tudo. Então, é um pouquinho de estudo, é um pouquinho de prática, é um pouquinho de preparação e é interesse genuíno naquilo. Não porque eu vou me destacar e vai ser uma super aceleração. Tá, mas a empresa faz sentido para você? O cargo que você está indo atrás faz sentido para o seu momento de vida? E acho que quando as respostas são sim, tudo se encaixa. E é isso, Fer. Muito obrigada por ter participado. E um beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau.